Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre Os Pássaros Feridos. Essa leitura aqui que eu fiz no mês de fevereiro, de Colin McCullough. Esse é um livro bem antiguinho, né? Deixa eu ver aqui. Eu conto com a segunda edição desse livro aqui, que foi um achado num sebo aqui da minha cidade. E esse livro é de essa edição é de 1979. E a primeira aqui, ó, a copyright aqui de 1977. O título original é o The Thorn Birds, né? Seria o Pássaros Feridos também. E aqui ele tem no início aqui sobre a lenda de um pássaro que se fere com um espinho e vai cantando até a morte, né? E é isso que a gente vai acompanhando também no final, né? Ele faz essa conexão no final do livro com esse pássaro, com essa lenda do pássaro. E é drama, em cima de tristeza, em cima de angústias aqui que esse livro nos traz, viu? É só tristeza, ladeira abaixo. Então, assim, alguém lembra dessa história aqui nos anos 94, 95, por aí, que passava essa minissérie no SBT, louco de tarde, da noite, era uma sessão especial que tinha lá no SBT, que ela foi dividida em vários pedacinhos, né, a minissérie, depois tinha para você alugar, era várias fitas. Eu passei por todo esse período, né, e eu assistia essa minissérie no SBT e gostava. E era bem longa e foi uma minissérie bem fiel, assim, ao livro, até certo ponto. Tem alguns pontos da minissérie que eu achei que ela deu um fechamento mais interessante que o livro, como um fato muito importante que acontece lá com o Cardeal. Não quero dar muito spoiler, né? Então, tem alguns envolvimentos de personagens que o livro trouxe um pouquinho, o filme trouxe um pouquinho mais de envolvimento, um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de acolhida que o livro não trouxe, que o livro trouxe de uma forma muito seca. Nem lá tem uma questão da filha da personagem principal aqui, que ela consegue ter um momento com a mãe, um momento de acolhimento com essa mãe, né, e estar junto e abraçar, e que não acontece aqui no livro, porque elas têm uma distância física mesmo de lugares, né, de cidades, de países até diferentes aqui, que aqui está situado na Austrália e essa filha está em Londres, né, então tem uma distância, né, geográfica aí entre ambas, e que só as cartas que dão essa aproximação entre mãe e filha, né, essa personagem até casa depois e não tem esse contato. Então a minissérie trouxe esse afago, né, essa aproximação que o livro não trouxe, ele só te joga de uma forma meio seca. A morte de um dos personagens aqui, que foi bem dramática também, aconteceu em momentos diferentes no livro e na minissérie, mas não deixou de ser fiel, de certo modo, a minissérie ao livro, né? Claro que sempre o livro traz mais coisas. Então, assim, o que acontece nessa história aqui? Drama, tristezas, e só uma personagem tem um final feliz no final do livro também, bem nos finalmente. Então, Pássaros Feridos nos traz aí a história de uma família muito grande, constituída de pai, mãe e muitos filhos homens, e só tem uma filha menina, que seria a Meg, né? E eles são muito pobres, vivem ali do pastoreio e natureza e fazenda e essas coisas assim. E a vida tá muito difícil, tá tudo muito difícil. E essa mãe da família é uma mulher que não manifesta muito sentimento, que está sempre sobrecarregada com as coisas da casa. Ela tem um filho meio que predileto ali, que depois a gente vai entender o que aconteceu, por quê, né? Porque ela casa com esse marido que ela está, mas ela já casa com esse filho. Então, esse filho era de um outro relacionamento, uma pessoa que ela amava, né? E aquele filho é como um pedaço daquele ser amado, né? Que ela não pôde ficar com ele. E ela carrega aquela dor, aquela amargura, né? E aquela vida difícil ali com os filhos. À medida que a menina cresce, é a ajudante da mãe, né? E eles recebem uma proposta de mudar daquela região que tá tudo muito difícil, de mudar, de prosperar ali, porque tem uma irmã desse pai da família que é muito, muito rica,
e ela oferece para que ele venha até onde ela mora e comece a ficar a par da situação. Ela mexe com tirar ali o pelo do carneiro, fazer a tosquia dos carneiros e tal, mexe com isso, e tem muitas terras, muito dinheiro, uma pessoa muito abastada. E ela é uma pessoa solitária, né? Ela é viúva, não teve filhos, e o único herdeiro dela seria o irmão, e ela sabe que o irmão tem um monte de filhos, faz essa proposta. Então eles vão até essa região de... Eu vi na minissérie eles pronunciando Drogheda, que é o nome do lugar que eles vão. A propriedade que eles moram, né? Drogheda, lá na Austrália. E aí a gente vai acompanhando, né? O livro traz aí com uma riqueza de detalhes, como que é o ambiente, como que é a Austrália, como que tem cangurus, como que tem vários animais peçonhentos, poeira, muita mosca. A gente vai acompanhando essa mudança que a família tem que ter, essa adaptação que eles se forçam a ter. Os homens da família têm que ficar muito tempo fora, ficam as mulheres na casa, enfim. E elas ficam até então numa casa, né, na House Paddock, acho que é uma coisa assim, numa casa ali onde eles moram, e depois, quando essa irmã dele falece, eles vão para essa casa maior ali dessa irmã, essa casa principal, que tem as empregadas, e é uma outra mudança de vida que eles têm, porque eles têm muito dinheiro. Mas acontece muitos entretantos no meio disso aí, né? E quando a Meg é pequena ali, que vai mudar para essa casa da tia, eles conhecem um padre, né? Que tem um padre que é muito chegado dessa tia, que é envolvido ali naquela região, que é todo envolvido com essa Mary Carson ali, que é a irmã desse pai da família ali. E esse padre vai até essa família para acolher a família, né? Dar essa recepção ali à família, a esse novo ambiente. E esse padre começa a se aproximar da Meg, vê ela ali no meio dos meninos, né? Aquela criaturinha tão pequena que tá ali, e ele começa a ter uma aproximação com aquela menina. E é uma aproximação inicialmente muito paterna, né? Porque ela é uma criança, é um padre, não tem um romance entre ele e ela. Ele vê ela com amor inicialmente fraterno, muito fraternal ali com ela. Eles ficam muito próximos, muito, muito, a ponto de que quando a Meg começa a virar mocinha, né, tem a sua primeira menstruação e ela acha que ela vai morrer, e ninguém falava sobre isso porque era muito tabu e a mãe era muito fechada. Então o padre é que tem que explicar para ela algumas coisas, né, que ele fala: tem coisas que eu não posso te explicar, mas isso, para te tranquilizar que você não vai morrer, eu tenho que te tranquilizar e explicar que isso é normal. Então até isso, nesse ponto, ele tem que explicar para ela. E à medida que a Meg vai crescendo, vai chegando à adolescência, esse contato com o padre se torna uma paixão, né? Então ela começa a se apaixonar por esse padre, e ele também. Por mais que ele vá negando, ele também está envolvido ali, né? Ele vê que ela desabrocha, que ela já não é aquela menina, né? E ele é um padre. E ele é um padre que tem muitas ambições de crescer na sua carreira de padre. Então ele almeja ser cardeal, ele almeja ser bispo, e todas essas coisas acontecem no decorrer dessa história, a gente vai acompanhando, mas não com muita tristeza e muita coisa que é deixada no meio do caminho aí, para que ele consiga seguir esse trajeto. Mas aí, que Meg tá desabrochando, tá atraindo olhares, e tem essa proximidade entre ele e ela, vou focar mais neles aqui, mas tem muitas outras coisas acontecendo. O livro divide em personagens, então a gente vai acompanhando. É muito interessante o jeito que esse autor dividiu, que ele dividiu assim, tem até no sumário lá no final, a divisão dos personagens. Então ele trouxe assim, tem o primeiro capítulo que é da Meg, o segundo que é do Ralph, que é do padre, o Paddy, que é o pai dessa família, o Luke, que é o marido da Meg, a Fi, que é a mãe da Meg, Dan, que é o filho da Meg, e Justine, que é a filha da Meg. Então, dividem nesses personagens a história, e ele vai dando uma luz maior a esses personagens que ele traz nos capítulos, mas, ao mesmo tempo, nos traz todo o entorno da história. A gente não fica com um desfoque na história para focar só naquele personagem. O autor engloba tudo, mas dá também aquele foco principal, aquele que é o dono do capítulo, né? Bem interessante essa forma que o autor trouxe ali, o escritor. Enfim, então, aquela tia da Meg não gosta da Meg já desde o primeiro dia,
porque vê a Meg nos braços do padre e ela é apaixonada por esse padre, né? E a Mary Carson ali, que é a tia, é muito idosa, né? Bem de idade, assim, muito rica, e tem o padre ali com ela, sempre tá provocando ele, né? Tá sempre tentando dar um jeitinho de ver se ele não dá uma desviada do caminho, porque ela é muito apaixonada por ele. E um belo dia lá, né, numa festa, no aniversário dela lá, ela acha que ela vai morrer. E ela não só acha, como ela tem certeza que ela vai morrer. E ela fala pra ele que ela vai morrer aquela noite. E ela entrega uma carta pra ele. E ela faz ele prometer que só vai abrir a carta quando ela estiver mortinha lá. E ela tenta beijar ele. E ele fica com nojo. É toda uma cena assim que ela fica arrasada. E ela fala que ela percebe que ele vai se arruinar porque ele é apaixonado pela Meg. E ela joga muito veneno ali em cima dele, né? Muitas verdades na cara dele, mas de forma bem envenenante, né? E realmente ela morre. Realmente ela morre. E ele vai ler essas benditas dessas cartas. É 2 cartas, um testamento, uma carta, enfim. E a bendita da carta, que ele fica assim com ódio mortal, ele fica com uma decisão nas mãos muito grande. Ele como padre e tudo mais. Então, ou ele resolve fazer aquilo que tá na carta, ou ele joga aquilo fora, queima e faz de conta que nada aconteceu. Então ele fica cercado, ele fica com muita raiva dela, porque é tipo um golpe final que ela dá pra que assim, você não me quis, você não caiu nos meus encantos, então você também não vai ficar com a Meg. Você também não vai cair nos encantos dela, eu vou fazer com que vocês se afastem de alguma forma, mesmo que eu não esteja mais aqui. Que é o que acontece. Então, assim, naturalmente, pelo testamento inicial que ela fez, o irmão dela seria o herdeiro de tudo que ela tem. E ela tem muita coisa. Assim, é um dinheiro absurdo que eles não precisariam mais trabalhar. Nunca mais, assim, de tanta terra, coisa arada. E aí, nessa carta que ela deixou pro Ralph, pro padre, ela fala assim, olha, eu vou doar pra igreja. Vou doar pra igreja, mas assim, você vai ser o tutor dessa família. Então, você vai, né, eles têm um valor X para eles, mas o resto, todas as terras pertencem à igreja. Eu tô presenteando a igreja pelos anos que você se dedicou aqui à região, que você foi o nosso padre, que você cuidou de todo mundo. Na verdade, não, né? Ela quis dar esse golpe fatal ali, né? E ela faz isso. Então, ou ele joga aquele papel fora e deixa que tenha valor o testamento inicial de que o irmão dela vai herdar tudo, ou ele cumpre com aquilo que está ali nas mãos dele e dá, né, essa boa notícia para a Igreja Católica, e ele pode ter a chance de subir na vida, na carreira dele como padre, e vai assessorando a família, né, administrando toda a região, todas as terras, e dá uma parte desse dinheiro. Então ele fica entre a cruz e a espada do que fazer. E ele decide fazer o quê? Decide realmente dar à Igreja Católica, que era o desejo final dela, que foi a última carta, enfim, e ele tinha aquela ambição muito grande por trás de tudo aquilo. E aí, no meio disso tudo, que ele tá com raiva dela, e aí ele vai lá fazer os momentos finais ali a missa final da morte e tudo, né, e fazer os procedimentos de enterro dela. Ele tem um momento ali com a Meg, e eles se beijam, o primeiro contato que eles têm, enfim, eles se afastam. Ele fala que ele vendeu ela por 300 milhões de libras, eu nem lembro o valor lá do dinheiro, e ele começa, assim, a ser o tutor administrador das terras, né, e aí cada um começa a adquirir um outro papel ali, né, então a Fi já não cuida tanto da casa, a mãe da casa ali, né, ela começa a administrar o que entra, o que sai, fazer a contabilidade dessa grande empresa que é a Drogheda ali, a região deles. Os homens continuam com seus trabalhos braçais, a questão de tosquear, e vão contratar pastores, vão contratar pessoas. Meg vai cuidar dos cavalos, cada um tem uma função e eles têm um pouco mais de regalia, porque eles têm a governanta, que era da casa dessa tia, a empregada, né? Eles têm esse alívio. Essa Fi, que é a mãe da Meg, redecora toda a casa, né? E fica tudo muito bonito, tá. É uma outra vida.
E aí é uma vida com o Ralph muito distante dela, né? Então ele se afastou realmente. Ele só manda cartas para saber de todos e administra o dinheiro para que nunca falte nada para ninguém. Cada um meio que tem um valor muito alto de dinheiro para viver bem, então ele não deixa faltar nada, né? Mas a maior parte de tudo ficou com a igreja. E ele fica, nossa, é muito condecorado por isso, né? Muito bem visto pela igreja por conta disso tudo. E ele vai seguindo o seu rumo lá, mas não se esquecendo dela e nem ela dele. Só que o tempo vai passando e aí ele fala pra mãe da Meg que tem que incentivar ela a ir pra bailes, incentivar ela a sair para que ela consiga casar, para que ele consiga ter uma vida normal, né? E que uma vida que ele não poderia dar pra ela porque ele não vai abandonar a Bettina pra ficar com ela. Enfim, Meg acaba casando com um cara que, pelo amor de Deus, o que foi aquele capítulo do marido da Meg? Dá vontade de pular dentro do livro e esganar aquele cara, porque foi um casamento tenebroso. Então ela casou com um traste, assim, e ele era funcionário ali da fazenda, se tornou muito benquisto, muito querido ali, e virou o marido da Meg. E como marido dela, né, ele tinha todo o direito de administrar o dinheiro dela, daí eles saíram de lá, foram morar em outro lugar. E aí ela começou a sofrer um monte, porque ele cismou na cabeça dele que ele ia trabalhar em canaviais. E aí ele ia juntar muito dinheiro, ia comprar a fazenda dele, e eles iam ter... E ela, assim, ela já era muito rica. Então, era só pegar a parte dela e comprar a bendita da fazenda e tocar o negócio. Mas ele tinha muito orgulho que ele não ia fazer esse tipo de coisa. Então, ele ia economizar muito e eles iam sofrer muito para ter essa bendita terra do jeito que ele queria. Então, ele deixou a Meg na casa de uns conhecidos lá, pra ela virar, tipo, a criada da casa. Só que era um casal ali, né, uma senhora e um senhorzinho. E a senhora tinha um problema, usava uma muletinha lá, tinha problema nas pernas, uma coisa assim. E eles gostaram muito de Meg, né, então ela era muito mais que uma criada pra eles, né, ela era uma pessoa como da família pra eles, acabou ficando como uma pessoa da família ali pra eles, né. E eles liam muito, né? E aí vai falando o quanto ela sofre, porque aquela região dá muito mal-estar físico, e vai falando tudo aquilo. E ele tá lá no canavial. E aí o cara, ele vira um sovina, assim, então ele economiza em tudo. Ele vem ver ela de bicicleta, ele deixou ela sem dinheiro, o cara... Daí a gente tem até por um lado um vislumbre, tipo, até que ponto que ele economizava tanto, porque ele começou a se aproximar de um cara lá que era do canavial, e eles às vezes saíam, quer dizer, então daí pra sair tinha dinheiro, pra coitado lá que precisava de algumas coisas básicas, ele nunca dava dinheiro. E aí o cara ia se enrolando, que tantos anos a gente vai conseguir, em tantos anos a gente vai conseguir mais um pouco, mais um pouco. E assim, eles distantes, né? Então eles estiveram no lua de mel, e tiveram poucos encontros, assim, íntimos, e não pensava em ter filhos, não queria ter filhos, porque imagina, o orçamento dele não dava para esse negócio de ter filhos. Ela tava lá sendo criada numa casa e ele vivendo ali no canavial, numa miséria, assim, porque ele se colocava numa situação daquela de avareza mesmo, né? E um belo dia lá, ela resolveu que ela ia ter filho e pronto. E aí ela deu um jeito de ele ter relação com ela sem usar a forma de preservativo que eles chamavam camisa de Vênus, era um negócio, um preservativo. E ela deu um jeito de fazer com que eles fizessem sem, e engravidou. Engravidou do Luke. E ele ficou muito bravo porque ela estava grávida. Ele não deu a mínima pra ela. E aí ela passou a gravidez e o parto sem esse cara. E ela sofreu muito pra ter esse bebê. E ela começou a ter um sentimento muito bom ali. Então tinha momentos que ela não gostava daquele bebê, não desejava mais. E tudo aquilo a gente sabe que vai passando pra criança, né? E aí ela, naquele sofrimento pra ter o bebê, eis que ela recebe a visita do quem? Do cardeal Ralph, né? Ele já era, acho que, cardeal nessa época. Então ele descobriu que ela morava lá, foi visitar ela, foi ver que ela estava muito mal, ficou muito preocupado com aquele momento do parto, conversou com ela, né? Ali eles brigaram, que ela falou que nenhum homem da vida dela quis ela, então ela não quis, nunca precisou dela. O marido que ela arranjou também não precisava dela, tocou ele lá, mas xingou ele um monte e tocou ele lá. Sei que depois tem um tempo lá que... Tá, daí ele se afasta dela e ela fica ali com aquele bebê, vai crescendo, e aquela família vai ajudando ela.
E o marido dela sempre longe, né? Um dia que ele vem visitar a criança, acho que ela não tava. O dia que ela não tava, os dois vieram visitar. Então, um dia, esse casal ali que eram os patrões da Meg, resolveram que ela precisava de um tempo de folga, de descansar a cabeça. A menininha já era um pouquinho maior, né? Essa filha dela, a Justine, né? Que foi a primeira filha, já estava crescidinha. E aí eles viam que ela não estava bem, que ela estava triste, né? Falaram, vai para um lugar assim, né? Mandaram ela para um lugar paradisíaco, um lugar que poucas pessoas iam, que os casais iam passar a lua de mel. Era um lugar muito reservado, muito bonito e tal. Falaram, vai lá, vai descansar, você merece descansar, deixa a nenê aqui com a gente que a gente cuida, a gente dá conta de cuidar, você precisa de um tempo pra você. E ela foi. Aí é legal que ela vai relatando que realmente ela nunca esteve sozinha, né, que sempre a casa dela sempre foi muito cheia de gente, tinha que cuidar da casa, dos irmãos, que ela teve irmãos pequenos que ela cuidou, teve até um deles que morreu e ela ficou muito, muito triste. Muito triste também quando ela perde o pai, né, então ela teve muitas perdas ali nesse caminho da história dela. Muitas perdas trágicas, assim, né? E aí ela vai pra esse lugar, ela fala, poxa, é a primeira vez que eu tô sozinha, né? E que legal tá sozinha, e que ambiente bonito, e tá curtindo aquele momento. E nesse momento que ela tá sozinha, né? Sozinha nesse lugar, vai até a casa, então, o traste do marido dela, pra conhecer pela primeira vez a filha, né? Então ele vai lá conhecer a filha, não dá muita bola, sabe? Tipo um desconhecido, né? Nem pega direito a criança, um tranqueira. E a mulher ali fica com muita raiva dele também, meio que toca ele de lá. Ela fala pra ele que ela tá nesse lugar, se ele não quer, né, tirar um período de descanso e ir lá visitar a mulher dele. Ele falou, não, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou voltar pro meu canavial, entendeu? E aí, nessa que ele foi voltar pro canavial, o outro foi plantar o canavial no lugar dele, né? Se é que vocês me entendem. Aí, eis que o padre, agora cardeal, vai até esse lugar de novo, né? E aí vai ver a nenê, e aí ele tem um outro cuidado com a bebê, né? Ele tem um jeito de segurar a bebê, tem um jeito de dar mamar, todo carinhoso, e elogia a nenê. É tipo como se ele fosse o pai da criança, sabe? É outro jeito de olhar, outro jeito de pegar. Nossa, que é a patroa dela fica muito encantada ali com o padre, né? E ela pega, né, e ela lança o veneno dela também, né, vamos combinar, que ela dá aquela ajudadinha no destino, ela dá aquela empurradinha, depois ela fica pensando, meu Deus, será que eu devia ter feito isso? Ela dá aquela empurrada, tipo assim, que ele fala, cadê a Meg, né? Não, ela não tá aqui, então, ela tá no lugar tal. Assim, aquele lugar é um lugar desértico, praticamente. Ninguém vai, se você por acaso passar por lá, ninguém vai te reconhecer. Dá umas jogadas, assim, sabe? Dá aquela empurrada, né? E ele fica todo encantado e resolve realmente ir lá, porque ele falou assim, que ele tá passando por lá, que ele foi lá ver a Meg e a Nenê, porque ele vai se despedir. Porque agora ele vai pra Roma e lá ele não sabe nem quando que ele volta. Porque lá ele almeja mais coisas, virar bispo, virar auxiliar do papa, quase virar um papa. Tem muitas coisas ali que ele pode crescer ainda como padre e em Roma. E ali ele vem para se despedir, a Meg não tá, né? Então ele fala assim, não, veja bem, então já que você me falou que ela tá lá, eu vou, mas assim a gente só vai conversar. Ele fica se justificando, se explicando muito, se não sei o quê. E eu vou lá conversar com ela, vou me despedir dela. Ela, tá bom. Vai que eu tô acreditando. Beleza, tô super confiando no que você tá me falando. E ele vai. E depois ela fica pensando, será que eu fiz certo, né? Será que eu devia ter feito isso, né? E ele vai. Ele vai encontrar com a Meg, né? Dá uma mentidinha lá, que é o marido da Meg que tá chegando. Então ela tá lá, bela e formosa na praia. De repente chega o cara que cuidava ali dos lugares do hotelzinho, cada casinha, né, tipo casa de praia assim, eu não sei como chama. E o cara cuidava daquela região ali onde eles estavam hospedados, as pessoas, os casais estavam hospedados. E aí ele fala assim, olha, seu marido chegou. É até engraçado que tem esse cara, tem a mulher dele que é muito ciumenta. Então, como a Meg tá ali sozinha, nossa, ele não pode nem ficar muito perto dela, porque a mulher dele morre de ciúme. Daí ele chega um belo dia lá com o Jeep, olha, seu marido, O'Neill, que era o sobrenome do marido dela, chegou. E ela, como assim meu marido chegou? E é engraçado que
o marido e o padre diz no livro que eles têm uma certa semelhança. Eles têm umas coisas meio parecidas fisicamente. Na série, na TV, não tinha nada a ver um com o outro, mas nada a ver. Nem nada. E aqui diz que sim, eles têm uma semelhança, assim, umas coisas muito parecidas. E ela vai vendo, ela fala, não, mas nunca que esse aí é meu marido. Esse é o Ralph. Daí eles ficam naquela situação, meio assim, né? E ele vai até onde ela tá, ela meio que serve um chá, daí a pouco dá um ciricutico nela, e ela resolve sair correndo, e ele segura ela, e ali, meu Deus, aí um abraço pro gaiteiro ali, ele se esqueceu que era cardeal, esqueceu de tudo, esqueceu de todos os votos dele, esqueceu de tudo. Ali eles se agarraram e aí inevitável aconteceu, né? Ficaram juntos, tiveram relações sexuais, ficaram alguns dias ali curtindo aquela lua de mel, né? Lua de mel que há muitos anos eles estão ali reprimindo, recalcando. Enfim, chegou o dia que ele foi embora. Foi pra Roma e ali adeus. Só que Meg ficou com o resultado disso, desse encontro com o padre. Meg ficou grávida. E agora, como é que faz? Ela era casada. Ela deu um jeito de se reencontrar com o marido dela pela última vez pra ter um álibi, né? Vamos esconder o crime de algum jeito, vamos criar um álibi agora, né? Então ela deu um jeito de ter relações com o marido pra dizer assim, olha, é teu filho, porque ambos eram meio parecidos, né? Teve a última relação sexual com o marido, disse adeus Mariana, que eu já vou embora, pra ele. E foi-se embora. E ainda falou pra ele um monte de coisa, assim, desaforos, né? Que seriam desaforos pra ele. Tipo, olha, você se acha o tal, você nem beija direito. E se um dia se for casar, pelo menos aprenda, né? Esse tipo de coisa. E adeus, não me procure mais. Só que ela não se divorciou no papel dele. E ainda por cima deixou o dinheiro, uma parte do dinheiro que ele tinha pego ali. E acho que seria tipo um dote, né? Deixou pra ele. Falou, tipo, daqui pra frente, me esqueça. Você não vai ter mais nada meu e adeus. E o que eu queria de você, eu acho que eu consegui hoje, que é um filho. Jogou essa. Porque ela já sabia que ela tava grávida, né? E ela tinha que esconder aquilo. Enfim, os anos vão passando. Meg tem esses filhos. E ela começa a ter uma adoração muito grande pelo filho do padre. E é um menino, ainda por cima, o Dan. E a Justine é uma menina que vai crescendo meio alheia às emoções, alheia ao contato, não tem muita proximidade, meio que rejeita a mãe, da mesma forma que a mãe rejeitou ela, né? E é coisas que vão repercutir até a vida adulta dessa menina, dessa moça, dessa mulher. E os anos vão passando, depois ela reencontra com esse padre de novo, eles têm outro flashback romântico ali, mas ela nunca conta pra ele, né? Ele até fica sentido, ele fala, poxa, depois que a gente ficou junto, você ainda... Ele querendo tomar satisfação, esse cabimento, você ainda foi ficar com o Luke, que era o marido dela. Aí ela inventa que foi forçada, que não sei o quê, que veja bem, né? Enfim, e ela não conta pra ele o que aconteceu, não conta que ele teve um filho. E os anos vão passando e, por ironia do destino, esse filho cresce e resolve ser o quê? Padre também. Daí ela fala, não, realmente Deus tá me castigando, né? Eu tirei algo de Deus, que foi o filho, que eu tive escondido para ter uma parte desse Ralph para mim. E agora, esse filho tem que, o quê? Ser padre. A igreja tá me cobrando, é Deus que tá me cobrando, né? E aí ela vai se amargurando. E assim a história vai, né? E ela manda esse filho para que o Ralph cuide pessoalmente desse dom dele, dessa vontade de ser padre. Então o Ralph tem ali alguns anos com esse menino, sem saber que era o filho, mas amando-o como se fosse um filho, e sem notar a semelhança que outras pessoas viam. Então até um deles lá, padres ali, falou assim, vocês estão tão parecidos, né? E acho bom vocês falarem que vocês são tio e sobrinho, né? Então era muito visível, era fisicamente visível a semelhança que eles tinham. E daí pra frente eu não vou contar tanta coisa, porque senão eu vou contar toda a história e fica muito sem graça pra quem gostaria de ler esse livro, né? Mas tragédias vão acontecendo. Então ele não larga a Bettina pra ficar com ela. Ele descobre de uma forma muito trágica que esse filho é filho mesmo dele, né? E aí nós temos um monte de tragédias, um monte de coisas tristes que acontecem até o final desse livro, desse filme, dessa série, tudo.
E a única personagem que a gente tem um desfecho, que tem um final feliz, que a gente vai acompanhando, que é uma menina que tem medo de se relacionar, tem medo de se jogar o amor e acaba se relacionando, né, e dando tudo certo depois, né, que é a Justine, que acaba tendo um final feliz, e que eu senti muito pelo autor não colocar essa mãe e filha com uma reconciliação, uma aproximação que a série televisiva nos trouxe, né. E é isso, essa foi a leitura de Pássaros Feridos. Sofri muito até terminar de ler, porque foi muito sofrimento, muito pesadinho ali pro final, mas concluí essa leitura. E um livro grande, né? Rico de detalhes. Gostei muito dessa leitura, né? Faz-nos pensar sobre várias questões, né? E tem ainda um escândalo por trás, né? Que dá uma apimentada a mais. E é isso, então. Esse é o vídeo de hoje sobre esse livrão aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!